informação hoje não é o problema, porque a gente tem 2 cliques. E muita gente pode pensar que por tê-la não tem como ter uma vida com tédio. Mas a gente vê muito ao contrário hoje, Marcelo. O que lhe gera tédio de fato, mesmo você sendo um empreendedor serial, vamos dizer assim? Tédio? Difícil ter tédio hoje, né? Mas... Ainda mais em mercados ultracompetitivos que você está inserido. Eu acho que tédio hoje só tem mesmo quem se enfia numa bolha, quem não quer ver o filme correto, quem não faz uma leitura das dinâmicas sociais de maneira profunda, né? Eu sempre digo que nunca a gente viveu um momento histórico com um convite tão forte para a gente furar o verniz e se aprofundar nas coisas, né? Porque realmente entediante você fazer julgamentos, análise e percepções com base só no verniz, né? Então isso é meio entediante. E hoje a gente tem dados, né, que nos geram a ter a possibilidade também de outro tipo de análise e romper algumas verdades absolutas. Talvez na sua jornada profissional você rompeu ou alguns tabus ou algumas frases que lhe diziam que aquilo era a tal da verdade absoluta. O que você rompeu nos últimos anos de vida, Marcelo, que lhe contavam lá atrás, mas você descobriu que era uma grande mentira? Dal Bosco, eu acho que eu rompi ao longo da minha vida inteira, principalmente depois dos meus 16 anos que eu comecei a trabalhar, eu acho que eu sempre procurei romper alguns paradigmas, né? Por falar em paradigma, esse termo cunhado por Thomas Kuhn, quase um século, aquela lente invisível que a gente coloca e a gente percebe o mundo, a gente faz os nossos julgamentos, né? O Thomas Kuhn, quando cunhou o termo paradigma, ele se baseou na seguinte premissa: um cientista, ele nunca vai a campo virgem de ideias, ele sempre vai a campo com algumas hipóteses. E existe o tal do paradigma, que é essa lente, que quando você vai com muitas hipóteses fortes, você tende a enxergar aquilo que reforça a sua hipótese e esquecer o que não reforça a sua hipótese. E aí isso dá-se o nome de paradigma, né? Então, eu, por exemplo, eu fui criado por uma geração, meus pais são da geração que entrava numa empresa e ficavam 30 anos ali, né? Meu pai é funcionário público, ele queria que os 3 filhos fossem funcionários públicos. Então, assim, sonho da vida dos meus pais era que eu, minha irmã e meu irmão passassem num concurso. O quê, meu filho? Segurança. Era Banco do Brasil, era Caixa Econômica Federal, era Receita Federal e tal. Meus 2 irmãos fizeram isso, um trabalho na Polícia Federal, outra procuradora de uma prefeitura. Você foi o rebelde? Eu fui rebelde, eu queria explorar esse mundo das empresas privadas e tal. Fui para uma corporação, fiquei 5 anos. Às vésperas de eu ser expatriado, eu resolvi sair e vim para os startups de telecom no final da década de 90 em São Paulo. O que praticamente ninguém da geração faria. Ninguém, eu acho que seria pesado, mas assim, era uma coisa que as pessoas falavam assim: cara, você é louco, sair de uma empresa que você está muito bem, obrigado, tendo uma carreira bacana, tal, um sonho da minha vida que eu nunca consegui realizar, infelizmente. Ia para qual país, Marcelo? Eu ia para Inglaterra. Caramba, não era assim ir para um país subdesenvolvido? Não. Quando eu pedi demissão, o diretor do departamento que eu estava me chamou no Rio de Janeiro e falou: você está às vésperas de ser expatriado e tal. Mas enfim, eu já tinha dado minha palavra, eu já tinha tomado minha decisão. Mas por que pediu demissão? O que tinha mais forte aí dentro que foi... Cara, eu sempre fui muito curioso, assim, eu queria conhecer setores novos, né? Eu estava no setor de bem de consumo, estava na época dos startups de telecom, as privatização da banda B, 99, 2000, virado do milênio ali. E eu falei, cara, eu quero aprender coisas novas, então fui para um setor, troquei tudo, cidade, setor, tudo no mesmo tempo. Então, eu sempre tive, talvez até de maneira às vezes inconsciente e exagerada, mas eu tive sempre um apetite a risco muito grande. E quando esse risco me trazia uma oportunidade de aprendizado, de ampliar minha fronteira de conhecimento, eu não pensava 2 vezes, me atirava. Qual foi o ponto de virada na sua carreira? Teve um dia em especial, uma situação, seja ela positiva ou negativa? Porque por vezes alguém lhe puxou o tapete e aquilo
de uma certa maneira, nas próximas semanas, ele levou um nível de consciência, tipo, caramba, agora eu entendi as leis do poder, né? Ou, por vezes, algo que você foi convidado e assumiu uma nova bronca, foi descascar aquele abacaxi e viu que aquilo realmente lhe fez abrir um oceano azul que outros não estavam enxergando. Mas existiu um dia na sua vida, Marcelo? Eu acho que, em condições normais, eu teria seguido uma carreira executiva. Eu tive incorporações, eu tive 11 anos numa única empresa familiar, foi outra experiência maravilhosa. Mas eu tive um empurrãozinho, teve um fato ali que eu acho que despertou em mim uma veia empreendedora, já depois de certa idade, que foi quando uma ex-aluna me chamou e disse, olha, tem uma cidade aqui muito bacana, tal. No caso, posso até citar a cidade que eu adoro, Piracicaba. Vocês poderiam trazer uma operação da escola para cá, trazer um portfólio de pós-graduações e tal. E eu voltei para o meu chefe, que por sinal era o dono da empresa, e falei, pô, tem uma oportunidade ali e tal. E aí ele falou, olha, eu não tenho interesse, mas se você quiser fazer o desafio, vai lá e empreende. E usando a nossa marca, tudo, a gente faz um acordo aqui e você vai lá e empreende. Eu falei, pô, legal, vou tentar. Que ano era isso? Isso foi 2005. E eu falei, tá bom, vou lá testar. E deu muito certo. E aí de lá para cá, esse espírito empreendedor só foi... E foi uma coisa muito... Sou grato até hoje, porque você imagine, eu era um executivo e o dono da empresa onde você é executivo fala, olha, você pode sim, te dou carta branca para você pegar um pedacinho do seu tempo, seja lá um dia por semana, 2 dias por semana, e empreender. Lógico que era com a marca que a gente trabalhava, mas me abriu a oportunidade de ter 2 carreiras numa mesma empresa, de empreendedor e de executivo, né? E aí, alguns anos depois, eu tive também um outro ponto de virada, foi conhecer o Luiz Rasqueira, que é meu sócio. Quando a gente se conheceu lá em Portugal, estava num programa internacional, e a gente no subsolo de um hotel. Primeiro, esse negócio de sociedade, você sabe, né? Começa sempre com valores. O santo tem que bater. Se o santo não bater, não tem conversa. Então, o santo bateu e a gente montou ali uma tese absolutamente fora da curva, fora da caixa, assim, um negócio maluco. E resolvemos levar essa tese adiante. Lá se vão 15 anos que essa tese virou o nosso ecossistema da Inova, né? Então, eu estou no grupo daqueles que empreendeu depois de certa idade, né? Marcelo, não sei se você percebeu, você é um educador. Por quê? Dal Bosco, eu sou educador desde sempre, cara. Quando eu tinha 16 anos, eu sou filho de um funcionário público que foi militar, depois teve uma ascensão de carreira como auditor da Receita Federal, a gente passou a ver um pouco melhor, e uma dona de casa, minha mãe. E a gente, quando eu tinha 16 anos, era muito, muito, muito difícil a vida e tal, e eu não tinha mesada, a gente não tinha mesada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu queria ganhar algum dinheiro. 16 anos, já queria pelo menos pagar um sorvete para namorada no final de semana, né? Já era aqui em São Paulo? Não, isso na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. É. E eu falei, eu quero ganhar dinheiro, e aí não demorou 2 minutos para eu descobrir que a única forma lícita que eu tinha, né, justa, correta e lícita, de ganhar algum dinheirinho era dando aulas particulares. Naquela época não tinha impressora, não tinha celular, não tinha nada, então minha mãe me ajudou, a gente comprou algumas cartolinas, pegamos aqueles pincéis e colocamos aulas particulares e um número de telefone fixo. Eu peguei aquelas cartolinas, 10, 20, e saí correndo às escolas da cidade. Me lembro de uma, olha a loucura, vai vendo. Uma não me deixou entrar, alguns me deixavam entrar e colar no mural e tal, uma não me deixou, eu pulei o muro, cara. Entrei lá, colei o negócio, saí correndo. E voltava para casa e ficava do lado do telefone, né, esperando alguém ligar. Um belo dia ligar. O telefone de rosquinha. De rosquinha. Consegui 2 alunos. 2 alunos. Aula do quê? Aula de português e matemática. Era o que eu mandava muito bem, né? Então eu estava no primeiro colegial ali, primeiro ano do ensino médio, né? E comecei a dar aula. E a Lília e o Rodrigo, comecei a dar aula para eles e tal. E lembra ainda deles? Não, lembro deles. Um deles era tão rico, que o motorista da família ia buscar em casa para dar aula. E aí, beleza, olha a coincidência. Num belo dia, eu vou dar aula na casa de um, depois na casa do outro, e nesse dia os 2 iam pagar as aulas do mês. Ia ser o meu primeiro pagamento. E eu recebo de um, vou para o outro, dou aula.
E eu volto para casa com um tufo de dinheiro desse tamanho. Devia ser uns números de hoje, uns 250, 300 reais. Mas era um negócio assim, que eu olhei, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Volto para casa, chego em casa, minha mãe, eu lembro do vestido que ela estava usando. Aí eu botei o dinheiro em cima da mesa assim, olha aqui, ó. Aí ela olhou para mim e falou assim, você tá feliz? E eu respondi sem pensar. Eu só vim entender isso anos depois, né? Eu falei, mãe, eu tô muito feliz porque eu queria ganhar dinheiro, tá aqui o dinheiro. Mas eu acho que eu tô mais feliz porque eles aprenderam e foram bem nas provas. Isso passou, beleza, tal. Anos depois, hoje, uma das minhas cadeiras na escola é planejamento de carreira. E anos depois eu falei, cara, qual é o que significa, Dal Bosco, para você, uma pessoa que fica mais feliz e realizada com o resultado do trabalho do que com o dinheiro que ganhou? Isso tem nome e sobrenome. Pode chamar de vocação, de propósito, do que for. Então, assim, eu era tão apaixonado por isso, aí dali eu saí para a sala de cursinho, fiz minha engenharia química inteira dando aula em cursinho, e essa história eu conto até hoje, conto inclusive no meu livro, Líder Educador, que quando eu cheguei na primeira corporação como trainee, passei ali 1 ano como trainee, fui efetivado e tal, ganhei meu primeiro time, 7 pessoas no meu primeiro time. E esse negócio da educação era tão forte, você lembra da parábola do sapinho com o escorpião, que e aí mata e fala, cara, eu não posso contaminar a natureza, me desculpe, né? Eu comecei, em linguagens da nova economia, a turma chamaria de hackear o sistema. Eu hackeei o sistema. Eu chamei meu time de 7, escondido. Meu chefe nunca ficou sabendo, 2 anos depois. Chamei meu time de 7 e falei assim, o que vocês estão a fim de aprender? Eu tinha tanta falta da aula, que eu peguei meu time e falei, o que vocês estão a fim de aprender? Preciso olhar, o cara tá louco, meu, aprender, você tá aqui para cobrar resultado e tal. Naquela época esse tipo de abordagem zero. Era zero. Não. Talvez em uma outra empresa no Vale. 1995. Até que um levantou a mão e falou assim, eu gostaria de aprender Excel. Eu falei, quem mais? Não, eu queria. Então beleza, então vamos ter aula de Excel. Aí eu pegava um horário, na sexta-feira, que o negócio estava tranquilo, que a gente podia se ausentar ali, aí meia hora nós vamos trancar escondido ali e eu vou ensinar Excel. Aí foi Excel, depois foi não sei o quê. Aí um dia um falou, você foi num treinamento agora no Rio de Janeiro, né? Para líderes e tal. Eu falei, fui. Porra, eu queria aprender o que você aprendeu lá. Eu falei, não, mas não seja por isso. Aí eu lembro de ir na papelaria, eu comprava transparência, aquelas canetinhas, porque era o retroprojetor, e eu dava as aulas para ele. A turma foi ganhando confiança. Um dia um virou para mim e falou assim, Marcelo, posso abrir, sentiu o que chama-se hoje de segurança psicológica, né? Falou, você quer saber mesmo o que eu quero aprender? Eu falei, quero, fala. Ele falou, eu quero aprender para um dia eu estar no seu lugar, né? Queria sentar nessa cadeira aí. Eu falei, fechado, então vamos, bora, eu vou te ensinar o que você vai precisar desenvolver e tal. Então assim, foi minha vida inteira e é interessante, o meu livro último chama-se O Líder Educador, porque essa tese que eu começo a construir lá, quando eu comecei minha carreira, mais de 30 anos atrás, agora ela está na ordem do dia, né? Caiu a ficha de que a maior obviedade da liderança é que o nosso resultado é sempre através das pessoas, né? Marcelo, na sua opinião, o modelo educacional que a gente veio sendo regido até hoje, ele continua não preparando as pessoas para o mercado de trabalho? Ou, se a resposta for óbvia, mas quem tem rompido essa bolha? Olha, a sociedade, as dinâmicas sociais e a evolução tecnológica, social, tal, ela anda numa velocidade e tem 2 entidades que estão sempre de 1 a 2 décadas atrás e não conseguem acompanhar. Uma são as leis, estão sempre atrasadas, e outra é a educação. Por quê? Por uma razão muito simples. O paradigma cartesiano das relações de causa e efeito, nós estamos com 220 anos de era industrial. A gente se encantou tanto, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, onde as empresas começaram a tomar certo porte e as coisas. Você imagine que de 1800 até 1900 aconteceu alguma coisa ali. Mas a expectativa de vida saiu de 30 para 33. Então, esse boom tecnológico, esse boom de ciência, física, química, matemática e biologia, produzindo todas essas maravilhas que a gente vê,
prédios, carros, transplantes de órgãos, medicina, remédios, penicilina, antibiótico, tudo. A gente se encantou com isso. E a gente se encantou também com um cara que sempre foi criado para ser um meio, mas que ele se tornou um fim, que foi o tal do dinheiro, né? A maior história da humanidade, a história mais bem contada da história da humanidade é o dinheiro, só que ele virou um fim. Então você vê, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, você é uma busca quase que compulsiva por dinheiro, por tudo. Então, assim, a ciência nos encantou. E como a ciência nos encantou, e a escola foi pautada em cima desse momento histórico, a turma ficou ali, conteudista, achando que o conhecimento sempre detém na cabeça de uma pessoa ou numa enciclopédia, então não tinha onde se obter outro conhecimento. Só que o mundo começou a tomar outra rota. As agendas mudaram. A gente critica essas novas gerações, mas foi a minha e as que me antecederam que ferraram com tudo. Né? Eu estava vindo para cá para a gente gravar. A turma ontem, não tem mais aquecimento global. O aquecimento global foi 20 anos atrás. Nós estamos em ebulição global. Então, assim, a escola, ela tem ali um festival de ego gigantesco, porque informação é poder, conhecimento é poder, e poder é talvez o maior nocebo que a humanidade já criou. Porque as pessoas, o poder, ele nos faz cruzar uma fronteira entre a ambição e a ganância, né? Então, assim, o ego da academia é brutal, é gigantesco. E eu sempre digo, as 3 primeiras revoluções industriais, alguns setores passaram ilesos. Eles não precisaram se transformar. Um deles foi a educação. Pega uma sala de aula em 1920 e pega uma sala de aula hoje. Falei isso ontem aqui. O retrato é muito parecido. A não ser pandemia que deu uma ou outra mexida, mas aí eu achava engraçado, porque daí tinha plataforma online e na mesma continuavam botando as pessoas em carteiras, ou então a apresentação de monografia, da sua dissertação, da sua tese, na mesma, a banca lá na frente como se fosse um paredão de julgamento. Então, assim, esse foco em ciência, em uma escola conteudista, e essa completa ausência de um olhar mais claro para outros grupos de competências, como as competências comportamentais, fizeram um abismo, construíram um abismo do tamanho do Grand Canyon entre o mundo da educação e o mundo do trabalho. Recentemente, eu dando uma entrevista, eu falei, cara, esse abismo é gigantesco, porque os meninos estão saindo hoje da escola, eles sabem o que é uma mitocôndria, sabem a tabela periódica, sabem quem foi o rei de Portugal em 1820, mas não sabe trabalhar, mas não tem resiliência, mas não sabe trabalhar em equipe, não tem equilíbrio emocional, não tem empatia. Eles não sabem ser percebidos pelo mercado. Percebe? Então, assim, esse abismo foi criado. E o retrato dele é cada dia que passa, uma nova empresa monta a sua universidade corporativa. Quando uma Unilever, que tinha que estar fazendo sabão em pó, bota um prédio, cria uma universidade corporativa, qual é o recado para a educação? É muito claro, você pode inventar qualquer historinha. Na real, sabe qual é? Vocês não estão fazendo, vou fazer eu. E você acredita que, como a gente hoje tem muita informação, mas essa informação que muitas vezes está sendo gerada pela educação tradicional, não está chegando de forma prática lá naquele colaborador, o futuro da universidade corporativa é o quê? Eu e o Luiz, nós publicamos um livro em 2019, não tinha pandemia ainda, setembro de 2019 foi publicado, chama Educação 4.0, onde a gente fez uma reflexão sobre o que ia acontecer na educação na década de 2020 e 2030. Ela tem 12 predições. Uma delas eu não vou exagerar no termo aqui, porque a gente não pode ser totalitário em nada, ninguém pode ser lacrador em nada, mas assim, uma perda exponencial do valor de um certificado. Isso eu vejo todo dia. Eu participo na Câmara Americana, na Câmara Suíça, na conferência. Eu estou em 3 grupos que tem presidente de empresa, eu ouço todo dia. E o Baby Boom assim, o X e o Y, que era um papa currículo, papa canudo. Eu não quero. Ô, Ricardo, você vai ser contratado aqui só fazendo entrevista para finanças, para trabalhar na área de finanças. Eu não quero saber onde você estudou. Eu não quero saber onde você aprendeu. Se você aprendeu finanças numa das top 10
do mundo, ou você aprendeu finanças na padaria do seu pai, não me interessa. Senta aqui, me mostra o que você conhece de finanças, beleza? Agora vamos conversar sobre fit cultural e sobre competências comportamentais. Então, esse é o jogo. Um monte de gente, crescente o número de pessoas que estão, inclusive, não vão mais fazer faculdade. Então, assim, esse lastro de que você só vai, na nossa geração, só vai ser alguém se você tiver um curso superior, isso está acabando. Né? Então, certificado, grife, marca, as grifes, olha, dá uma olhada para as empresas do setor de educação que abriram capital. A gente vê uma dificuldade muito grande do setor de educação continuar tendo relevância e as startups chegando e trazendo soluções diferentes, inovadoras. Então é um setor que não chega a 2030 como começou a década. Marcelo, você trabalha há anos dentro do setor de educação. Eu Dal Bosco há anos, ou como estudante de pós, de mestrado, atualmente doutorado, tendo mentorados dentro da área da educação também. Dentre as dezenas de áreas, as centenas que ambos já tivemos contato até hoje, por causa do nosso meio profissional, se há uma área que, infelizmente, tem muita gente embebida num ego gigantesco, é a área do ensino. Sim. O porquê a gente já sabe, né? Mas a gente só vai conseguir ter uma nova revolução da educação quando esses morrerem e aí vêm os novos, que não estão apenas disputando por mais um artigo, um volume de artigos publicados para inserir num currículo Lattes, ou o que vai ter que acontecer? Não, é sempre isso. São as gerações que vão passando e as gerações novas vêm com novos modelos mentais, com novos paradigmas. Como já dizia no filme Poderoso Chefão, né? Ou seja, os mais novos é normal Sempre que venham, assim. Vão passar por cima dos outros. Sim. É sempre isso. É lógico que essa questão da abertura, do paradigma, tem a ver com idade, mas não tem só a ver com idade. Justo. Eu conheço jovens de 60 anos e conheço velhos de 30, de 20 e 30. Né? Então, mas sem sombra de dúvida, majoritariamente as novas gerações, eu tenho uma filha de 17 anos, convivo com esses dilemas, então principalmente quem nasceu depois de 2000, chega, já está chegando ao mercado e vai chegar e daqui a pouco vai dominar a bagaça toda, os paradigmas vão ser outros. Então a gente vê já esses movimentos. Nosso DNA é futuro, tendência e inovação, a gente mapeia essas tendências comportamentais todo dia. A sua geração tem pontos fortes e pontos fracos. O que talvez a sua geração está deixando a desejar? Cara, eu acho que na questão de estar mais junto, né? Hoje em dia o pessoal é muito celular, até da tecnologia falando, né? Que eu falei agora, tem a dificuldade do pessoal mais velho para compreender, para entender e tal. Acho que questão de tecnologia, cara, às vezes, por exemplo, no trabalho mesmo, da hora da janta ali, o horário de almoço, e vai todo mundo almoçar, volta, quando você olha em volta da sala, assim, tá todo mundo no celular, ninguém conversa mais, ninguém brinca, entendeu? Cara, tem suas vantagens na tecnologia, sabe? Tem muita vantagem, mais hoje em dia para estudar, para pesquisar as coisas, enfim. Mas se você não souber usar, as pessoas ficam muito separadas, entendeu? Às vezes as pessoas param de brincar, param de conversar para mandar um meme, entendeu? Tipo, e estando do lado. Mas isso é uma das coisas que eu acho que estão deixando a desejar. Tipo, as pessoas estão deixando de ficar tão próximas, estão muito no celular, muito na tecnologia. Entendeu? Marcelo, a gente falava há pouco de universidade corporativa, mas se a gente for observar as últimas décadas, a gente tira poucos cases de sucesso em nível mundial em termos de perpetuidade, em termos de sustentabilidade, né? E quando a coisa apertava, ou dava uma crise econômica, primeiro aí pro saco, né? Vamos dizer assim, primeiro ser demitido. O gerente de treinamento corporativo. Segundo corte, corta-se a contratação de palestrantes, treinadores externos, vão resolver o que tem dentro de casa. Terceiro corte, corta-se a tal da universidade corporativa, ou academia de liderança, Só que quem ficou, muitas vezes não tem o perfil para formar, não tem didática, não entende o processo, muitas vezes não quer formar porque a mesa já está com uma pilha, né, de conteúdos digitais ou impressos para resolver.
por que grande parte das universidades corporativas não tiveram aí uma consequência positiva interna e externa? Onde é que as empresas estão errando nesse planejamento para que o operacional, ou seja, depois no terreno, aconteça da forma como antecipado? De novo, é outra fase de transição que vai passar. Fases de transição, a gente sabe. A gente não vai só para frente na transição. Você dá um passo para frente, 2 para trás, 1 para o lado, 4 para frente. É sempre assim. Mas quando eu comecei minha carreira, a escola clássica da gestão nos ensinou a organizar um organograma de uma empresa com basicamente 4 órgãos vitais. Um time para estudar o mercado e fazer oferta, as empresas chamam de marketing, vendas, o que for. Um time para tocar a operação, produção, qualidade, logística, compra, tal, operações. Um time para cuidar do dinheiro, de onde capta, onde aplica, como controla, chama isso de finanças. E um time para cuidar das pessoas. E olha o nome que se deu para isso: recursos humanos. Se a gente for dicionário, o que é um recurso? É uma coisa que eu uso, quando eu não preciso eu descarto, quando eu preciso eu pego, é um recurso. Olha o nome. Agora tem outro nome também, que é gestão de pessoas. Não sei se não foi gestão também de pessoas e de materiais, não sei se é de ET, o que seria? Gestão de recursos humanos. Pois bem, eu quando comecei minha carreira, tem um fato muito interessante. Não vou citar empresa e tal. Uma empresa que eu trabalhei agora, grande. Foi recente, né? Começou em 2015, né? Isso. Ricardo, o presidente da nossa empresa, que tinha 13 mil funcionários, foi um 13 mil? 13 mil funcionários, empresa grande. Tal. Brasil. Aí um dia vai lá na planta tal, e sai para jantar com o pessoal. Eu não estava nessa mesa. No outro dia, um frisson na empresa. Frisson danado. Farra de peão. Fofoca de corredor. Fofoca. O que aconteceu? Vocês viram o que o cara falou no jantar lá? Depois da 3ª taça de vinho? O que o cara falou? Não, o cara falou que recursos humanos e operações são a 5ª roda da carroça. Essas áreas só gastam e são a 5ª roda da carroça. Eu não sei se falou, se não falou, se alguém interpretou mal, mas o fato é o seguinte: aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, cara, como assim 5ª roda da carroça? Aí eu fui investigar, e eu fazendo algumas entrevistas, um dia uma pessoa me falou uma coisa, uma pessoa que eu respeitava muito, falou assim: Marcelo, se você tivesse uma empresa e você fosse dividir a sua sala, então vamos lá, finanças, operações, marketing, vendas e recursos humanos, pensa nas 4. Você vai dividir sua sala, só que só cabe mais 2 mesas na sua sala. Dos 4, qual que seria que querer do seu lado, sentado do lado? Eu parei, pensei. Ele falou assim: cara, se você for fazer essa pesquisa, você vai ver que 99% das pessoas vão querer do lado dele ou dela quem bota o dinheiro para dentro e quem controla o dinheiro. Marketing e finanças vai sentar do meu lado, recursos humanos e operações para ficar na sala do lado. 5ª roda da carroça. Só vão gastar mesmo. Eu quero quem bota o dinheiro para dentro, quem cuida do dinheiro. E se você pensar do ponto de vista racional, com paradigma cartesiano, não é ilegítimo. Causa e não efeito. está errado. É um bom argumento. Eu quero quem cuida do dinheiro, quem bota o dinheiro para dentro. E realmente eu comecei a fazer enquete e tal, e eu vi, aí eu fui pesquisar, cara, e eu via que majoritariamente os cargos de presidentes no Brasil, de grandes empresas, eram ocupados por pessoas oriundas ou de finanças, ou de marketing e vendas. Bom, passaram-se aí décadas e décadas e tal, e agora, o que a gente está vendo? A gente está vendo, de novo, está sendo colocada uma luz gigantesca em cima da maior obviedade. O maior ativo que uma empresa tem são as suas pessoas, são as suas competências. Nunca se falou tanto em segurança psicológica, em protagonismo. O nível de complexidade está tão alto que aí vem um filósofo tunisiano vivo, Pierre Levy, e bota o dedo e falou: chegou a hora de ativar a inteligência coletiva. Onde você vai, o tema é esse. O tema é esse. Eu estou rodando um programa agora com a Anshan, a Inova, Harvard, debaixo do guarda-chuva da Anshan. Recebemos 6 presidentes de empresa grandes no programa. Essas turmas, se você tem ideia, são turmas desse levels como alunos. Cara, tá todo mundo, em maior ou menor grau, confuso. O nível de complexidade é tamanho, é gigantesco, que tá eu até brinco. Esse dia eu falei uma coisa em sala de aula, viralizou. Um aluno pegou e postou. Eu falei: quem não tiver confuso é porque tá mal informado.
Quem fala que está entendendo tudo, desculpa, você está mal informado. Então, o protagonismo da área de recursos humanos nesta década e nas seguintes vai ser sem precedentes. Aliás, recentemente, aquela revista Você RH, o presidente que assumiu uma das divisões da Johnson, na entrevista, quem que você quer, eu até dei risada quando eu li, né? Porque uma das perguntas fizeram, quem que você vai querer mais do seu lado agora? Ele falou, quem que eu quero do meu lado diuturnamente é a minha diretora de recursos humanos. Então, a gente tem um evento na Inova chamado RH Trends Innovation, eu circulo em muitos fóruns de RH, eu estou dizendo para todos eles, olha, chegou a vez de vocês realmente fazerem e terem o protagonismo que nunca deveria ter deixado de assumir. Mas como? E aí, claro, também faz parte do empreendedorismo característico no Brasil, principalmente de PMS, por necessidade ao invés do vocacional, mas a gente tem no país ainda um RH muito mais tarefeiro do que um RH estratégico. Tá mudando, viu? Cara, eu convivo com muitos fóruns, eu tenho visto assim, ó, eu gosto de um privilégio, Ricardo, além de participar desses grupos, de ter nas salas de aula da Inova pessoas incríveis, dos mais diversos níveis, desde o MBA até a formação de conselheiro. Então assim, eu ouço muita história, eu me alimento muito de histórias. Então vamos lá, um detalhezinho que às vezes não quer dizer nada, mas que já é um sinal. A nomenclatura das áreas. Já tem um pouquinho mais de uma década que muitas empresas mudaram a nomenclatura do profissional de RH. O que isso é? Eu sou um BP. Eu sou um business partner. Então, o RH, aquele tradicional, antigo, operacional, ele virou business partner. Não é? Os eventos de RH, o protagonismo das pessoas de RH, o número de pessoas oriundas de carreira em RH assumindo posições de C-level, posições de presidência, gigantesco. Gigantesco. Aliás, é uma área que até hoje acolhe muito um profissional de uma área de conhecimento maravilhosa, que não é da gestão, que é a psicologia. Muitos, né, que não querem ir para a clínica ou para alguma coisa, vão para as empresas. Então, assim, é outro aporte maravilhoso de competências de uma ciência maravilhosa, que é a psicologia, aportando no ativo de competências de uma empresa. Então, Marcelo, e quando a gente vem aqui falar de planejamento de carreira, a gente tem perceptível que ninguém nos ensinou a como ser percebido no mercado. Eu falo muito sobre a própria marca pessoal. A gente foi educado a controlar KPIs, OKRs, fazer planejamento estratégico, fazer plano de negócios, sempre para um CNPJ, mas as pessoas esqueceram de fazer para si. Outro ponto negativo é que, apesar de que baby boomers X e Y eram sedentos por um canudo, por um certificado, muitos acreditaram que isso também ia ser o efeito diferenciador no mercado, que já não é mais. E muitos continuam ainda a insistir, acreditando que só aquilo é bom, a busca pelo conhecimento, óbvio. Mas só aquilo é que ia resolver a casa toda, e não é. Tem que começar limpando o chão e arrumando a cama, hoje em dia, de uma maneira diferente. Mas na sua visão, onde estão ainda errando profissionais ao tentarem planejar a sua carreira, mesmo no mundo onde a gente tem mais dúvidas do que respostas, mesmo no mundo VUCA e BANI? Eu vejo dois ingredientes aí nesse tema. O primeiro deles, sou muito fã de etimologia, eu gosto muito de entender profundamente o significado das palavras, e planejamento, se a gente for dicionário, está escrito lá, é se preparar para qualquer evento futuro seguindo roteiros e métodos determinados. Então você tocou num ponto aí, mais um equívoco gravíssimo de décadas da educação. Nos ensinaram a planejar tudo, construir um prédio, a fazer um planejamento orçamentário, a fazer um plano de marketing e tal. Então a disciplina nas escolas de planejamento de carreira. Está mudando agora, até a reforma do ensino médio, tem lá a trilha de carreira, alguma coisa, mas muito lento, muito tímido. Enfim. De novo, o paradigma de determinadas gerações era entrar numa empresa e ficar lá a vida inteira.
Hoje, quando eu falo de planejamento de carreira, estudo o tema desde 2006, cara, os ciclos estão mais curtos. A slash career ali. Os ciclos estão mais curtos. E outra, esse mundo, viver uma mudança de era como nós estamos vivendo, eu falo assim, que é o equivalente a uma pessoa solteira no sábado à noite, quer sair pra uma balada, pra conhecer alguém, se arruma, bota perfume e tal. Como diz a música do Lulu Santos, todo mundo espera alguma coisa. Isso, no sábado à noite. Quando chega no elevador pra descer, fala, pra onde eu vou? Porque tem 10 baladas pra ir. Eu vou na 7, na 1, na 2. É tanta coisa que dá pra fazer hoje. Aprender, tal, tanta coisa. E aí que algumas pessoas se atolam nesse pântano de oportunidades. Então, esse é o primeiro negócio. E já está a turma da neurociência já provou cientificamente que o nosso cérebro não tem condição. Isso aqui é uma Ferrari. Só que se você não souber apertar os botões, você não faz a primeira curva. É o que se chama a própria obesidade digital. O volume de informação que transforma mais num pântano, né? Um imerso de informações, mas que não consegue se transformar em sabedoria. Exatamente. Que é o avanço do conhecimento. Exatamente. Mas tem uma etapa antes, tá? Quando você tem muita alternativa de escolha, isso aqui entra em loop e não funciona. Isso aqui não funciona com muita escolha. Pensa aqui, você já chegou num shopping domingo para almoçar e aquele negócio lotado. Aí você vê uma vaga no estacionamento. O que você faz? Tu canta pneu para ser o primeiro a chegar lá, estaciona lá e não tem conversa. Agora, você já chegou num shopping, numa segunda-feira, todo o estacionamento vazio? Demora. Dá até um suador, porque você vai andando e para aqui, para ali, para ali. É isso. Tem uns parceiros nossos da Europa, que a gente teve um programa de neurociência com eles, fizeram um estudo e provaram matematicamente que uma loja de sapato que tem 60 sapatos na vitrine vende menos do que uma loja de sapato que tem 6 sapatos na vitrine. Por uma razão muito simples. Na loja que tem 60 sapatos na vitrine, menos gente entra nela. Porque a pessoa entra ali, isso aqui, cara, isso aqui tem 1 a 2% do peso do nosso corpo, 1,5 kg, e consome 20% da energia. Isso aqui não sabe processar 500 mil informações ao mesmo tempo. Ele entra em loop. Então, quando você chega numa loja de sapato e vê 60 sapatos, isso é inconsciente, a gente nem percebe. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ir para a próxima. Menos gente entra numa loja que tem 60 do que uma que tem 86. Então, assim, um cardápio gigantesco de coisa para fazer. Some-se a isso esse desejo de aproveitar tudo, de ir nas 10 baladas. Isso gera eu encontro às vezes pessoas, você vai no currículo no LinkedIn, a pessoa tem 10 empregos, cada um com 8 meses, ou com 1 ano e meio, outro com não sei o quê. Isso é muito ruim para a carreira. Isso é muito ruim. Então, eu gosto sempre de falar de ciclos. Eu acho importante completar os ciclos, né? E estar sempre aberto. Porque a gente sabe, aquela metáfora, né? Um homem nunca cruza um rio 2 vezes. A gente muda. Eu tenho N casos na escola de pessoas que... Eu mudei de carreira 3 vezes. Então, pessoas mudando de carreira... Eu participo muito desses hubs de startups. No concurso nacional de startups da Anshan, uma vez eu fui a Jundiaí. E lá, Dal Bosco... Foi jurado? Fui jurado. Tá. Os colegas jurados e tal. Daqui a pouco sobe lá para apresentar um menino com cara de 15 anos. Do lado dele, um senhor com cara de 70. Fizeram o pitch lá, o negócio de drone que eles tinham lá. Blá, blá, blá. Aí acabou, projeto bacana e tal. Eu peguei os dois e falei, vem cá, agora vocês vão sentar aqui comigo. Quem é você? Eu sou o fulano. Quantos anos você tem? Tem 17. E o senhor? Quem é o senhor? Eu sou o Milton. Milton, quantos anos você tem? 67, 60 e pouco. Milton, o que você está fazendo aqui, cara? Cara formado no ITA e tal. Ele falou, Marcelo, eu estou envolvido em 3 startups, uma delas, inclusive, está em estágio avançado para uma fibra artificial, para a gente fazer rins artificiais, uma nanofibra para fazer rim. Estou aqui com os meninos do drone e tal. O cara com 60. Cara, meu pai, com muito menos que isso, estava em casa de pijama, assistindo Sessão da Tarde, esperando a morte chegar. Jeito de falar, mas hoje, cara, não vamos viver até 100, 120, e as pessoas estão empreendendo depois de 50, 60. Então assim, é um momento histórico realmente assim, maravilhoso, mas tem que saber pilotar, né? Porque a carreira, no final do dia, ela não é uma prova de 100 metros, ela é uma maratona. Você precisa ter constância, você precisa ter... E que a gente não sabe quando acaba.
não sabe como acaba, quando acaba. Os ciclos, quando acabam, tem que mudar, enfim, seja de empresa, seja de carreira. Na escola, a gente tem um programa lá que a média de idade é 49 anos, que é o nosso pós-MBA. A média. Mas tem a turma que está acima da média, entre 50 e 55, cara, começaram a nos dizer, cara, olha, eu estou vendo o fim da minha carreira executiva, por exemplo, ali, uns 5 anos, outros 10, outros... O que eu vou fazer depois? E a gente sabe, isso aqui, o nosso cérebro, outra coisa que eu tenho aprendido muito com a turma da neurociência, é que isso aqui, ao contrário das máquinas normais, que quanto mais usadas, mais se desgastam, tem hora que elas quebram, você tem que fazer manutenção corretiva ou preventiva, essa aqui, quanto mais você usa, melhor ela fica. Então, assim, os casos de pessoas que param de produzir, param de produzir mesmo, de trabalhar e tal, e entram em depressão, é um por esquina. Então, assim, eu acho assim, que a gente tem um mundo de oportunidades, ajudar as pessoas a fazer boas escolhas, entender que não tem mais esse lance de nada é para sempre mais, né? Falar sempre em longevidade, nunca mais em perenidade, e seguir o jogo, e curtir cada etapa, curtir cada momento. Marcelo, como um ótimo educador, você daqui tem que ir educar hoje à noite, né? Então a gente vai ter que encerrar esse nosso conteúdo, mas eu digo que poderia sim virar uma série do Netflix, onde você e eu, a gente ficaria aqui e faria os Barça moderna, de tantos capítulos, de tantos livros que a gente poderia discutir aqui, também de tantos temas diferentes, porque é sempre muito positivo ter essa conversa de valor que você tem. Essa aqui é a sua câmera, né? Só sua. Eu sempre digo, convidados especiais tem que ter uma câmera só para eles. Tem alguma frase que talvez você se leva a alguns anos de reflexão de algum pensador ou sua própria, você pode deixar para quem vai ver esse episódio aqui para, opa, caramba, eu acho que eu tenho que começar a refletir sobre isso. Aqui já teve frase do Michael Jordan, do Michael Jackson, já teve frase do que o pai falou, já teve frase própria, já teve... Qual é a frase que o Marcelo carrega para si? Eu não vou falar uma frase, eu acho que é uma reflexão, sabe, Dal Bosco. Teve um dia, eu não tinha pensado, eu estava numa aula e tinha uma aluna super incomodada, com um monte de coisa, incomodada. Eu tive um insight e larguei uma, e isso passou a ser meu mantra, né? Eu virei para ela e perguntei assim, fulana, e estava, obviamente, num clima de muita confiança ali e tal, mas eu fiz uma provocação nível alto. Eu falei, fulana, como é o nome do seu pai e da sua mãe? Ela já olhou para mim estranho, né? Eu falei, não tô zoando não. Qual é o nome? Aí ela falou, o nome do meu pai. Pedro e Maria, beleza. Como é o nome dos seus 4 avós? Ela falou, fulano. Eu falei, como é que é o nome dos seus bisavós? Aí ela, agora ficou difícil. Aí ela lembrou um e não lembrou mais ninguém. Aí eu perguntei pro resto da sala assim, eu falei, quem aqui sabe o nome dos bisavós, do tetravós? Ninguém falou, não sei. Aí, quando é que você quer chegar? Eu larguei essa. Eu falei, gente, sabe o que acontece? Faz a conta. Teus pais aí, você conviveu com eles 40 anos, 50 anos. Pega os teus avós, alguns tiveram a sorte de conviver 10, 20 e tal. Juntando os dois, dá 70, 80 anos. Daqui a 80 anos, ninguém vai lembrar que você existe. Aí aquilo foi um choque na sala, né? Eu falei, você já pararam para pensar nisso? Daqui a 80 anos, ninguém vai lembrar que você existe. Mas tudo bem, se fizer um grande feito, virar um nome de rua, escrever um livro, alguma coisa. Mas assim, 99,999% das pessoas, depois que elas morrem, em 70, 80 anos, ninguém lembra nem o nome dela, nem que ela existiu, o que ela fez. Tudo isso para dizer o quê, Dal Bosco? No final do dia, nós não vamos levar nada dessa vida, né? Lá em Minas, onde eu passei grande parte da minha vida, a gente fala muito lá, caixão não tem gaveta, nós não vamos levar nada. Então, cara, curte a jornada. Não guarde nada, porque você não vai levar nada. Eu, 2010 para cá, eu escrevi 15 livros e o meu insight foi exatamente isso. Eu falei, cara, eu não tenho o direito de aprender tanta coisa e não compartilhar, né? Então, eu acho uma das carreiras mais maravilhosas, a educação, acho que tá na sua essência, né? Um duto onde você entra de um lado e sai melhor do outro. Então, eu acho que a minha mensagem seria essa, assim, compartilhe tudo, divida tudo, curta a jornada, afaste-se de pessoas do mal, junte-se a pessoas do bem
E seja feliz, cara, porque no final do dia, quando a gente for embora, de novo, né, não vai ficar nada. Minha mãe sempre fala assim, a gente só leva dessa vida o prazer e a sabedoria. Então, vamos curtir esses dois. Marcelo, estamos juntos, meu caro, na construção desse legado.